Olá, chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área. Hashtag Fique em Casa aprendendo com vocês na TV Educação. Toda sexta-feira, galera, tem aula de espanhol para vocês. E eu já convido, como sempre, eu começo as minhas aulas dessa forma, convidando vocês para nos acompanhar lá no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Você quer saber a nossa programação? Quando que vai ter aula, de que disciplina, de que professor e até a temática? Você nos segue lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. E lá, toda semana, você acompanha a programação da TV Educação. Tá certo? Também estamos lá na plataforma do Spotify. Lá você escuta vários podcasts do hashtag Fique em Casa Aprendendo. Para quem tem Spotify, só colocar lá hashtag Fique em Casa Aprendendo que aparece. E ainda temos a Rádio Timbira. Pois é, a Rádio Timbira que também nos acompanha e com o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, das 16 às 17, todos os dias para vocês. Então, não tem desculpa, galera, para não estudar, para não acompanhar, para não aprender. A plataforma é um suporte para as aulas presenciais de vocês e que vocês podem tirar também muitas dúvidas e voltar naquela explicação do professor. Pois é, você pode ir lá no YouTube, você tem todas as nossas aulas gravadas. Então, vamos para a aula de hoje? Muito bem, nós vamos continuar com a temática, né, de saludos e despedidas, saudações e despedidas. E hoje nós vamos fazer algumas coisinhas diferentes da aula passada. Nós vamos falar novamente, relembrar um pouquinho quais são as saudações, aprender a apresentar-se formalmente em espanhol, através de um diálogo, e ver alguns cumprimentos em espanhol. Vem comigo para a gente dar continuidade. Bem, vocês já reconhecem essa imagem, não é? Nós vimos na aula passada essa imagem, onde eu tenho aqui 4 personagens, cada um dizendo alguma coisa. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa? Hey, ¿qué me cuentas? Nos vemos prontos, tá? Então, aqui é só uma imagem onde eu tenho algumas saudações e que nós vimos na aula passada toda essa significação. Vamos dar continuidade para a gente não ficar batendo, eu tenho certeza que vocês já aprenderam esse pedacinho bem aí. Então, como que eu devo me apresentar formalmente em espanhol? Vamos acompanhar esse diálogo aqui. Bem, eu tenho aqui senhor Gonçalves e senhora Garcia. Então, o senhor Gonçalves, buenos dias, me llamo Juan González. Buenos días. Como usted se llama? Soy Marta Garcia. Esse é um diálogo formal em espanhol, e ele diz o seguinte: bom dia, meu nome é Juan Gonçalves. Bom dia, qual é o nome da senhora? Sou Marta Garcia. Observem aqui o termo senhora, né? Como usted se llama. E bem aqui eu tenho um usted que vocês já viram numa aula anterior, que é o pronome que eu utilizo para esse tipo de situação formal e que também pode ser traduzido como senhor e senhora. ¿De dónde es, señora García? Soy española. ¿Y usted es mexicano? Sí, soy mexicano de Guadalajara. Então, de onde a senhora é? Sou espanhola. E o senhor é mexicano? Sim, sou mexicano de Guadalajara. Tá? Então, uma curiosidade é que, geralmente, quando as pessoas se apresentam nos países hispanohablantes, eles dizem a sua nacionalidade, né? O adjetivo pátrio, no caso, mexicano, e identificam o local, né? Por exemplo, eu sou maranhense de São Luís. Tá? Se eu quisesse usar apenas o termo ludovicense, eu estaria dizendo especificamente já a cidade ao qual eu pertenço. Porém, se eu quiser, eu sou brasileira do Maranhão. Pronto. Por quê? Porque eu podia ser brasileira de São Paulo, de qualquer estado, tá certo? Então, eles sempre se apresentam dessa forma, o que não é um costume nosso. Geralmente, nós dizemos, eu sou maranhense. Mas de que cidade? Alguém precisa perguntar para você responder. Não, eles já vão e respondem logo. E onde vive? Vive em Guadalajara? No, eu vivo em Tijuana.
encantada de conocerle. Hasta luego. Hasta luego. E onde o senhor mora? Mora em Guadalajara? Não, eu moro em Tijuana. Foi um prazer conhecê-lo. Até logo, até logo. Observem a formalidade, né, de todo esse discurso, né? Prazer em conhecê-lo, usando bem a formalidade dos verbos, né? A forma culta de se pronunciar e de se conjugar os verbos, tá? Por isso que também, se eu tivesse usando o pronome tu, talvez a conversa não teria chegado a essa formalidade toda. Por quê? Porque o tu é um pronome que eu vou utilizar com mais informalidade, com pessoas mais conhecidas. Usted, sempre dessa forma, tá? Me referindo a um senhor, a senhora, com uma certa formalidade. Então, se eu tenho um discurso formal, todos os meus termos dentro desse discurso deverão acompanhar essa concordância, deve ser formal, tá certo? Vamos dar sequência. Bem, formas de tratamento. Formal e informal. Eu já dei algumas dicas para vocês lá no diálogo. Então, eu tenho aqui tu, que é o você. Quando eu devo usar o tu? Usar esse tratamento com as pessoas que você já tem intimidade. Por exemplo, amigos, família, conhecidos, tá? Eu posso utilizar, é a segunda vez que eu acho que eu vou falar sobre esse exemplo. Posso utilizar com o professor? Você pode utilizar desde que ele te dê essa permissão, tá? Porque subtende-se que um professor, a mesma relação acontece do professor para o diretor, é uma relação mais formal, né? Mas a gente sabe que existe, tá? Uma certa informalidade entre alguns. Então, desde que eu dei o exemplo de professor, aluno, diretor, porque é a nossa área, mas pode ser qualquer pessoa. Então, desde que essa pessoa te dê a permissão de ser informal com ela, você passa a utilizar o tu, tá? Usted, senhor, senhora e você também, tá? Usa-se com pessoas desconhecidas que tenham mais idade que você no trabalho, negócios, reuniões, escolas e até na vizinhança, porque você tem o teu vizinho que tu conhece há um tempo, mas ele é mais velho do que você sempre se refere a essa pessoa, o senhor Luiz, a senhora Ana, né? Você sempre usa esse termo. É uma questão de respeito. Cumprimentos em espanhol. Tu, como nós já falamos, é informal. Então, como ficaria? Hola, que tal? Isso aí é muito conhecido, né? Hola, que tal? Né? É muito comum. Inclusive, tem um personagem que eu não me recordo o nome agora, que é um personagem que trabalha no Multishow e que ele, na série, ele fala muito dessa forma. Olha que tal, tudo para ele é olha que tal. Cumprimento informal mais utilizado. Hola, que é oi, que é como eu me apresento para vocês, sempre como eu chego. Como estás? Como estás? Como está você? Né? Usted, que nós já falamos que é formal. Então, como eu utilizaria o usted? Buenos dias, até as 12 horas, até o meio-dia, buenos dias. Buen dia, menos usual, geralmente ele é utilizado na Argentina. Professora, se eu chegar na Argentina e falar buenos dias, está errado? Não, não está errado. Mas a forma que mais você vai ouvir na Argentina é buen dia. Buenas tardes, é até o escurecer, tá? Depois das 12 horas, do meio-dia, até o escurecer, até as 6:30, é boa tarde. Então, buenas tardes. Buenas noches, depois de escurecer. Então, geralmente, 7 horas já é buenas noches, né? E, às vezes, em alguns dias, 6:30, principalmente no período de inverno, às 18:30, você já vê que está tudo escuro. Então, buenas noches. Hola, que tal está? Oi, tudo bem? Hola, que tal está? Como está usted? Como está o senhor?
Como está a senhora? Observe que o ste já vai para uma formalidade, tá? Ah, eu posso utilizar o você? Posso sim. Lembra aquela observação que eu fiz ainda há pouco? Você tá e conversa com uma pessoa de maneira formal. Porém, essa pessoa pode te dar uma abertura, te autorizar, né, a falar com ela de maneira informal. Então, vai ser traduzido como você. Para responder, como é que eu utilizo? Estupendo. Estupendo, que quer dizer ótimo. Muy bien, muito bem. Bien, que é bem. Regular, regular, tá? Que é regular. Mal, que já o próprio nome já se traduz, né? Mal. Fatal, que quer dizer horrível, né? Então, fatal quer dizer horrível. As despedidas, hasta luego, tá? É muito comum, hasta luego, até logo, hasta pronto, também, hasta más tarde, que é até mais tarde, hasta mañana, até amanhã, hasta la vista, né? Até mais, até... se eu for traduzir ao pé da letra, ficaria até à vista, mas é até mais, até logo, até daqui a pouco, tá? Então, ficou uma frase muito conhecida do Arnold Schwarzenegger, que eu já falei numa outra aula aqui, hasta la vista, baby, que é de um filme, né? Adiós ou tchau, que quer dizer tchau. Tchau e adiós. Frases de exemplo. Vamos agora ver alguns exemplos que nós podemos utilizar com essas saludos e despedidas. Hasta luego, maestra, tá? Pode ser maestra ou pode ser professora, tá? Porque observe que o professor espanhol é escrito apenas com um S, porque não tem dígrafos em espanhol. Então, maestra é aquela professora do ensino infantil, tá? Então, maestra é professora em espanhol do ensino infantil. Professora é do ensino fundamental em diante, tá? Então, você pode chamar hasta luego maestra, para mim, por exemplo, que sou professora de vocês, do ensino médio. Porém, o correto seria professora mesmo, tá certo? Até logo, professora. Hasta luego, professora. Hasta mañana, alumnos. Hasta mañana, alumnos. Então, até amanhã, alunos. Hasta outro dia, Lucas. Hasta outro dia. Então, até outro dia, Lucas. Adiós, companheiros. Tchau, amigos. Como estás? Então, ambos esses cumprimentos são aceitos, porém não são bem vistos dependendo do país. Por exemplo, adiós, companheiros. Puxa muito, em Cuba você não pode falar desse jeito, é meio complicado, tá? Então, ele leva para uma outra conotação. Tchau, amigos, ou como estás, são mais comuns. Buenas tardes, maestra. Se ve bien hoy? Boa tarde, professor. Está ótima hoje. Isso é quando vocês estão querendo ganhar ponto do professor na sala de aula, aí vocês ficam elogiando as professoras, né? Eu já sou vítima disso, por isso que eu estou dizendo. Buenas tardes, gracias, Ronaldo. Então, aí a gente agradece, né? Boa tarde, obrigada, Ronaldo. Olá, Rafael, como estás? Oi, Rafael, como está? Vou tirando. E tu? Vou levando. E você? Estou bem. Estou bem. Bem, qual é uma pequena diferença que dá para você observar nesses dois diálogos? Tá? Aqui eu tenho um diálogo de um aluno com uma professora e aqui eu tenho um diálogo, digamos que, do Ronaldo com o Rafael, tá? De duas pessoas comuns, que não... São dois amigos, dois colegas. Então, qual seria uma diferença? Embora eu não tenha no primeiro diálogo nenhum pronome que me remeta a uma formalidade, o usted, por exemplo, aqui se trata de uma professor, né, de uma professora e de um aluno. Então, há uma certa hierarquia, há uma certa formalidade. Já nesse caso aqui, quando eu digo assim,
voy tirando, né? Vou levando, já puxa mais para uma linguagem informal. Então, eu estou falando aqui de duas pessoas que se conhecem, que têm intimidade, que estão utilizando a informalidade. Cumprimentos informais e não recomendados na maior parte das situações. Ó, como vas? Melhor dizer que tal, tá? Então, eles não são recomendados na maior parte das situações. Ao invés de perguntar como vas, é melhor dizer que tal. Como te va? É melhor dizer como estás. Ambos os cumprimentos são aceitos, porém não são bem vistos dependendo do país. A mesma observação que nós temos para aqueles outros que eu já falei anteriormente. Por quê? Eu não sei se vocês se recordam, se não recordam, vão lá no YouTube e procurem essa aula onde nós falamos sobre isso. Que existem alguns lugares, como nós aqui no Brasil, como nós aqui no Maranhão temos diversos sotaques, né? Então, assim, dessa mesma forma acontece em outros países. E isso proporciona com que alguns termos sejam usados em um país e não no outro. Por exemplo, o vos, que nós estudamos o vos, tu e o usted, que é o voseu e o tuteu, que são pronomes, né, um estilo próprio de pronome. O vos, ele não é muito utilizado na maioria dos países, que são hispanohablantes. Porém, na Argentina, ele é muito utilizado, o vos, no lugar do usted, tá? Então, ele é muito comum. É raro se ouvir o usted, se ouve mais o vos, que é aquele estudo do pronome que nós fizemos sobre o pronome voseu, tá? Então, a Argentina, uma boa parte do Paraguai, uma boa parte do Uruguai e da Bolívia, é muito comum você ouvir o vos ao invés do usted. Então, assim acontece com esses termos. Então, na maioria dos lugares, eles não são bem vistos. É uma crendice, mas é uma coisa que a língua nos coloca, tá? Bem, hoje nós vamos terminar essa aula bem aqui, lá no final. Mas eu vou voltar aqui só para a gente tirar algumas dúvidas. Quando nós vamos construir um diálogo, tá? Vocês que estão começando a estudar o espanhol, que nós vamos construir um diálogo com saudações. O que é importante? Professor, eu posso usar todos os pronomes? Eu posso usar todas as saudações? Para construir, se você pegar toda aquela lista de saudações que nós demos e que eu tenho aqui um resumo, tá? Bem que eu tenho um resumo, e forem montar um diálogo, o que que vocês vão precisar? Apenas dos personagens, tá? Apenas dos personagens. Por quê? Porque aquela quantidade de cumprimentos e de despedidas, né? Ela por si só, ela já é material suficiente para vocês montarem um diálogo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lançar um desafio para vocês na aula de hoje. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão montar, vocês vão treinar diálogos. Se você tem um irmão, faça com o irmão. Se não tem com o irmão, faça com alguém da casa. Você elabora o diálogo, você veste o personagem desse diálogo e faz do outro colega o personagem do diálogo. Se você quer levar essa atividade para a sala de aula, você faz da mesma forma. Mas caracterizem-se. É interessante quando você faz uma encenação de um determinado texto, ou de um diálogo, como é a proposta, porque você acaba entrando no personagem, você se dedica mais, você estuda aquilo que você vai falar e você grava, né? Faz um videozinho, faz um reels, tá? Gravando você com o seu colega, fazendo esse diálogo, porque você treina o teu idioma, tá? Você treina a fala em espanhol, você faz de maneira divertida, você ensina o teu colega e o teu colega te ensina, porque são perguntas e respostas, tá? E fica bem interessante, é uma atividade bem gostosa para você aprender o idioma. Uma outra coisa que eu sugiro para vocês, para aprender bem essa questão de saudações, é observar os filmes e as séries que vocês assistem, né? Os cumprimentos, identifiquem, tá? Dentro das falas dos filmes que vocês assistem e das séries, se aquele termo é cumprimento ou não, tá? Se aquele termo está correto. Se você ouvir numa fala o uso do vos,
tá? Você já vai automaticamente identificar que aquela é uma fala que pode ser, que deve ser provavelmente do país como a Argentina, que é onde predomina o uso do vos, ou então de alguém que more em uma determinada região do Paraguai, ou do Uruguai, ou da Bolívia. Então, façam esse exercício diário. Eu sei que todo dia vocês tiram um tempinho para assistir lá a série de vocês. Façam esse exercício, identifiquem o que vocês estão aprendendo aqui, identifiquem nas séries que vocês estão assistindo, tá certo? E depois vocês contam o resultado. É só entrar lá no Instagram e dizer pra gente, tá bom? Hasta luego!